Reformulação de alimentos. Como seguir as orientações de redução de açúcar e sódio e, ao mesmo tempo, entregar um alimento saboroso ao consumidor? É o que você vai ver no Food Connection de hoje. Food Connection no ar. Hoje vamos falar sobre redução de açúcar e sódio nos alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias trazendo muita informação e diversos especialistas para comentar, trazer ideias, tendências e muito mais para você. Então já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a gente está trazendo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse desafio, da reformulação de alimentos, que há muitos anos a indústria de alimentos e bebidas vem passando, E como fazer isso da melhor forma, Vou reduzindo aos poucos, troco os ingredientes, como que eu faço essa comunicação para o meu consumidor, como que ele vai receber essa nova formulação desse alimento. São diversos desafios que o profissional de P&D, principalmente o profissional de P&D, passa e precisa ser feito da melhor forma possível. Então, para começar, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou trazer para vocês a conversa que eu tive com o Alexandre Matos, que é diretor de P&D da Kerry, e falou um pouquinho sobre esse assunto e trouxe algumas dicas bem bacanas. Como que tem sido esse desafio da redução de sódio e açúcar para a indústria de alimentos e bebidas? Bom, esse é um desafio que já está há uns bons anos aí, sendo trabalhado. O que você tem são fases e diferentes cenários, dependendo do país, da região. Eu, por exemplo, sou responsável pela parte de taste na América Latina, então a gente tem diferentes atuações, diferentes necessidades em cada, dependendo um pouco do país ou sub-região. Mas já é um longo processo que vem, em várias categorias e, na verdade, tem se intensificado, A gente tem regulações, a parte de regulação sendo mais crítica, a questão das etiquetas, com os sinais mais claros e focando nos produtos. Então, obviamente, que a indústria vai se movendo e tem tentado buscar as melhores soluções. Então, tem um processo que começa, já há vários anos, com níveis iniciais de redução, e atualmente isso tem se intensificado. Então, você começa a ter níveis maiores de redução, e na questão tanto sal quanto açúcar, quanto maior o nível de redução, maior o desafio. Você reduz o açúcar, você altera várias características, obviamente o dulçor, mas outras características, de corpo, ou mesmo da composição do produto, dependendo do tipo de produto. E aí você tem que se buscar usar várias tecnologias e combinar tecnologias para chegar na melhor solução. Qual seria a melhor estratégia, para conseguir acostumar o paladar do consumidor em meio a essas alterações? Qual seria a recomendação que você daria? Existem diferentes approaches, Assim, um que sempre se trabalhou muito é realmente tentar manter ao máximo o perfil do produto. Então, realmente, nós temos vários casos de produtos que tiveram reduções muito importantes, mas mantiveram, Acho que, porque, digamos, você simplesmente reduzir o açúcar, E se você só reduzir, você ainda pode ter um produto bom, mas vai ter uma diminuição da sensação de dulçor. Ou se você usar só simples edulcorantes, você mantém o dulçor, mas tem uma curva diferente. Então, um dos nossos objetivos tem sido, com a parte de modulação, tentar manter ao máximo, porque os consumidores têm uma referência de dulçor, o tipo de dulçor. Então, assim, um approach é simplesmente a gente tentar usar todas essas ferramentas, todos esses critérios para entregar um produto realmente com bem menos açúcar, ou seja, muito mais saudável, mas mantendo aquela indulgência, Porque o dulçor, e eu diria até que na América Latina, no Brasil, o dulçor ele é muito bem aceito e um dulçor relativamente até alto, às vezes comparando com outras regiões.
Então, assim, isso, toda vez que a gente avalia uma bebida ou vários tipos de produto, assim como o sal, né, o impacto do dulçor ou do sabor salgado na preferência é muito grande. Então, tem um trabalho para tentar manter essa curva, né? Existe também um outro approach que é interessante, que é pode ser uma diminuição também da percepção, né, do consumidor, digamos, fazer uma adaptação também para que o consumidor talvez não precise de tanto dulçor, né? E nós chegamos a ter casos realmente, por exemplo, de bebidas, alguns casos em lácteos também, que nós percebemos que o próprio dulçor, digamos, original do produto, o consumidor também já começava a perceber como excessivo. Então, tivemos casos que, por exemplo, você reduz esse nível geral de dulçor, mantendo a curva, que é muito importante para que essa curva seja, como eu falei, tenha, né, mais parecido a uma curva de dulçor limpo e com uma entrega que é o que o consumidor está acostumado, mas num nível mais baixo. Então, nós percebemos que, em alguns casos, o produto ficando talvez um pouco menos aquela sensação de doce pesado, melado, assim, até pode levar a uma preferência, né? Ficar um produto um pouco mais leve, aumenta o frescor muitas vezes. Então, é um approach também. Então, depende muito assim de categoria e também das necessidades de cada cliente, né? Então, uma estratégia que eu falei é trabalhar para chegar ao máximo possível, manter o que é o produto atual. E, em muitos casos, dependendo do nível de redução, a gente consegue manter, o consumidor não vai dizer sensorialmente que há uma diferença. Ele vai perceber a mesma curva de dulçor. Quem também conversou comigo foi a Carla Lea de Camargo, que é pesquisadora do Itaú, que trouxe algumas orientações sobre como fazer essa formulação e até como você pode comunicar ao seu consumidor da melhor forma para que ele entenda como tem sido essa redução de açúcar e sódio, mas mesmo assim ainda tendo um alimento muito saboroso. Confira. Os produtos, os alimentos, eles precisam ter uma qualidade sensorial, mas também tem toda uma funcionalidade tecnológica. A substituição de sódio e a substituição de açúcar, elas impactam diretamente nessas funcionalidades tecnológicas também, não só na qualidade sensorial do produto. Então, dependendo da categoria do produto, o impacto pode ser maior, né? O sódio, por exemplo, ele tem impacto na fermentação, na etapa de fermentação dos pães, né? O açúcar, como ele é utilizado em grande quantidade nos produtos de panificação, nos confeitos, chocolate, também nos produtos lácteos, né? Tem um impacto muito grande nessa redução, porque ele é um componente principal, né? Ele entra como um componente principal. A retirada desse componente principal tem um impacto muito forte no alimento. Então, pode ter, por exemplo, nos confeitos e chocolates, pode ter impacto na higroscopicidade, né? Na absorção de água, tem impacto no brilho, impacto na cristalização, na textura do produto. Nos produtos de panificação, né, também tem influência na fermentação de pães, tem impacto também em bolos. Nos bolos vai ter impacto no volume, na gelatinização do amido, vai ter impacto na viscosidade da massa, impacto na aeração da massa, né? Também o açúcar, ele auxilia na aeração da massa. Também tem impacto na cor do produto, o açúcar participa tanto da reação de Maillard quanto da reação de caramelização. Então, a retirada do açúcar tem impacto muito grande em todo o processo produtivo, né, dos produtos. Em biscoito também tem impacto na dimensão do produto. Então, tem impacto até na embalagem, né, do produto. Se pensar nos produtos recheados, os recheios são compostos principalmente por açúcar e gordura. Retirar
O açúcar dá um impacto muito grande, tanto na consistência do recheio, na viscosidade, na deposição, na etapa de deposição do recheio, na aderência do recheio e na arenosidade, né, na sensação sensorial. Então, os impactos para a indústria são muitos, né? Não é só o impacto sensorial para o consumidor que já está habituado. Muitas vezes tem que fazer alguma alteração até no processo. Como fazer essa comunicação para o consumidor? Porque ele precisa estar ciente, né, das alterações do produto que ele consome. Qual que é a melhor estratégia para isso? As empresas podem fazer comunicação através de estratégias de marketing, de publicidade dos produtos, e também deve comunicar na rotulagem. A rotulagem deve ser transparente, deve ser clara, né? A comunicação deve ser transparente, deve ser clara, objetiva, não induzir o consumidor ao erro, ao engano, né? E deve seguir as regras da Anvisa. Sim, a Anvisa já tem termos autorizados que podem ser utilizados como baixo, muito baixo, reduzido em, light, diet, e são todos termos que o consumidor já está familiarizado. Essa nova rotulagem nutricional, né, que ainda está em estudo, vai ajudar o P&D nesse momento de reformular o produto? A nova rotulagem, ela está baseada já nos critérios antigos e trazendo novos critérios, né? Um dos pontos é justamente ressaltar o valor, o teor excessivo de alguns ingredientes, né? Como o açúcar, o sódio ou a gordura também, né? Isso facilita para o consumidor identificar qual produto, sua melhor escolha, né, do produto. Ontem eu falei para vocês que a gente ia ter uma novidade aqui, né? Pois é. Hoje, a nossa repórter Liliane Zunarelli estreia com o Giro Food Connection, trazendo muita notícia para você. É com você, Lili! Olá, eu sou a Liliane e sejam todos bem-vindos ao Giro Food Connection. Uma das iniciativas muito bacana é o Movimento Nós, uma coalização entre 8 grandes empresas de alimentos e bebidas, como a Ambev, Aurora, BRF, Coca-Cola, Heineken, Mondelez, Nestlé e a PepsiCo. O objetivo do movimento é apoiar pequenos comércios em todo o Brasil. Juntos, eles devem investir mais de 370 milhões e ajudar em torno de 300 mil comércios, que empregam 1 milhão de pessoas e geram um impacto positivo no nosso mercado. E ainda nesta semana, o Senado aprovou um projeto que permite doação de alimentos por restaurantes a pessoas em situação de vulnerabilidade. Aproveitando hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente, a notícia é que a PepsiCo investiu em frota sustentável com foco na redução de emissão de gases de efeito estufa em sua cadeia logística. Se você quiser conferir mais notas de solidariedade, acompanhe nossas redes sociais. É com você, Ana! Seja muito bem-vinda ao nosso Food Connection. Todas as sextas-feiras, a Liliane vai trazer algumas notícias sobre a nossa cadeia de alimentos e bebidas. Então, não deixa de conferir, hein? Já se inscreve no nosso canal, acompanha pelas plataformas de podcast, não fica de fora. E se você tem alguma sugestão, alguma ideia que deseja compartilhar com toda essa cadeia, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer ler o que você tem para compartilhar com a gente. Nosso programa vai ficando por aqui e semana que vem a gente volta com muito mais. Até logo e um ótimo final de semana para você.